de Salah Ghali nasceu em Nagreg, Gárbia, Egito. Em um país onde o futebol não é nem de longe o mais tradicional, desde criança o pequeno Salah sempre gostou do esporte. E assim, desde muito cedo, ele queria ser um jogador profissional. E ele foi extremamente focado em seu objetivo, mesmo sendo muito jovem. Visto que no Egito o futebol, como já falado, não é um esporte tradicional, ele tinha certeza que o caminho não seria fácil. E aí ele não teve outra saída senão lutar, correr atrás e muito do que ele queria. E como ele jogava muito bem, aos 14 anos ele conseguiu um contrato profissional no Al Mokallam. Aí você pensa, então é só alegria, não é mesmo? Na verdade, não foi bem assim. Tinha um problema enorme. A sua cidade Nagreg ficava a cerca de 131 quilômetros de distância de Cairo, que era onde ficava o centro de treinamento do clube que abriu as portas para ele. Então, ele não viu outra saída, ele teve que ir e voltar todos os dias de segunda a sexta de ônibus. E você sabe quanto tempo ele levava só de ônibus? Eram 9 horas todos os dias. 4 horas e meia para ir e 4 horas e meia para voltar. Nessa história, os estudos tiveram que pagar a conta. Ele conversou com a escola e teve que assinar uma carta que o autorizava a ficar apenas 2 horas estudando. Ele disse anos depois que essa situação não foi fácil. Ficar dentro do ônibus 9 horas por dia foi algo que ele sofreu muito. Se você não sabe, o Salah a essa altura não era atacante, e sim era lateral esquerdo. E também, desde muito cedo, ele se destacava porque era muito veloz, ele corria muito. E seu treinador da base viu que ele poderia render mais ainda jogando não na lateral, mas sim jogando mais na frente, como atacante. Conforme o tempo foi passando, os gols começaram a virar rotina, e de um lateral esquerdo, ele virou um promissor atacante. Prova disso foi que aos 16 anos, ele finalmente realizou seu sonho. Ele conseguiu subir para o profissional e virou um jogador profissional de futebol. E tudo aquilo que ele sofreu da condução do ônibus, tudo aquilo realmente valeu a pena. Em sua primeira temporada como profissional, ele começou a jogar já no final dela, ou seja, pegou quase o finalzinho da temporada. E com apenas 17 anos, ele já chegando no time e em pouco tempo conseguiu ser titular e destaque. E todos percebiam que ele conseguia se sobressair no meio dos outros egípcios. A equipe terminou o campeonato nacional daquele ano em 11º colocado. E ele fechou sua temporada com 5 partidas e nenhum gol marcado. Na temporada seguinte, 2010 e 2011, ele pôde mostrar durante toda a temporada o seu futebol. Mas o seu time não foi bem e acabou ficando em último lugar no campeonato egípcio e assim caiu para a segunda divisão. Ele fechou a temporada com 23 partidas e 5 gols marcados. Já na temporada 2011 e 2012, os jogos estavam acontecendo normalmente. Até que, em um jogo entre Al-Masry e Al-Ahly, as torcidas começaram a se enfrentar, o campo foi invadido e aquela briga virou uma guerra brutal de torcida. Resumindo a história, o que aconteceu foi que 74 pessoas morreram naquela noite e mais de 1000 ficaram feridas, se tornando assim a maior tragédia do futebol egípcio. O resultado disso foi que todos os campeonatos do Egito foram suspensos por 2 anos, ou seja, todos os atletas iriam ficar 2 anos sem jogar. E isso, obviamente, incluía o Salah. Mas o futebol de Salah a essa altura já havia se destacado a ponto dele ser chamado para a seleção do Egito Sub-23. Assim, ele não ficou completamente parado. Ele conseguia jogar um pouco com a seleção do Egito.
Basel da Suíça já estava de olho no Salah, e justamente por causa do Salah, para analisar o jogador mais de perto, em março de 2012, eles marcaram um amistoso contra a seleção do Egito sub-23. O resultado foi que o Salah arrebentou naquele jogo e surpreendeu a todos do Basel. Assim, em abril de 2012, o clube da Suíça anuncia a contratação de Mohamed Salah. Pelo El Mokaolan, ele jogou 41 partidas e fez 11 gols. Já no novo clube e com uma grande oportunidade nas mãos, ele jogou muita bola. Junto com o time, ele conseguiu ser campeão do campeonato nacional e pela Europa League conseguiu jogar muito bem e ajudar o time a chegar até a semifinal. E foi justamente nessa competição que ele despertou a atenção dos grandes da Europa. Ele terminou essa temporada com 50 partidas e 10 gols marcados. Na temporada seguinte, continuou jogando muito bem e ainda no meio da temporada, em janeiro de 2013, o Chelsea compra o egípcio por 11 milhões de libras, cerca de 52 milhões de reais. No Basel, Salah jogou 79 partidas, fez 20 gols e conquistou um título. Já no Chelsea, as coisas não aconteceram como ele estava imaginando. O Chelsea tinha como técnico José Mourinho, que quase não aproveitou o jogador. Ele terminou o restante dessa temporada jogando apenas 11 partidas e fazendo 2 gols. O clube terminou essa temporada sem conquistar títulos. Na temporada 2014 e 2015, Salah continuou não sendo aproveitado por Mourinho. Ele quase não entrava em campo e quando entrava era sempre no finalzinho dos jogos. Para você ter uma ideia, até a metade dessa temporada ele tinha participado apenas de 8 partidas, bicho. Assim, em fevereiro de 2015, o Chelsea preferiu emprestar ele à Fiorentina da Itália. E ele chegou na Itália como se ele estivesse começando do zero novamente, até porque ele chegou do Chelsea sendo um jogador descartado pelo clube. E na Fiorentina, começou a ter confiança novamente e seu futebol, assim, começou a aparecer. No restante da temporada, ele ajudou o time a conseguir um 4º lugar no campeonato italiano. Depois, Salah quis novos ares e a Roma demonstrou interesse no jogador. E em agosto de 2015, ele foi para a Roma também por empréstimo. Pela Fiorentina foram 26 partidas e 9 gols feitos. Na temporada 2015 e 2016, na Roma, seu futebol evoluiu ainda mais. Ele ajudou o time a conseguir um 3º lugar no campeonato italiano e terminou sendo o artilheiro da equipe e também foi eleito o melhor jogador da temporada. Ele fechou essa temporada jogando 42 partidas e fazendo 15 gols. Assim, como ele estava jogando muita bola, a Roma decidiu comprar ele definitivamente do Chelsea. Na temporada 2016 e 2017 continuou jogando muita bola. Dessa vez, a Roma terminou em 2º colocado no italiano e também passou o ano sem títulos. O egípcio terminou a temporada com 41 partidas e 19 gols. E devido ao seu grande futebol, grandes clubes o queriam. Assim, em junho de 2017, Salah recebeu uma nova oportunidade de disputar novamente a Premier League. Só que dessa vez, chegando como um jogador extremamente importante. E quem apareceu na jogada, como nós sabemos, foi o Liverpool, que pagou 42 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais, para ter o jogador egípcio. Pela Roma, Salah jogou 83 partidas e fez 34 gols. E em sua primeira temporada no time inglês, a temporada 2017 e 2018, estamos vendo o tamanho que ele está se tornando. Estamos vendo o estrago que ele vem fazendo. Atualmente, ele é o líder isolado na artilharia do campeonato inglês e pela Champions League é o artilheiro do time junto com Roberto Firmino. E está ajudando e muito o Liverpool a sonhar com a conquista da Champions. E agora, nas semifinais da Champions, ele vai enfrentar o antigo clube dele, ou seja, vai enfrentar a Roma. E também não podemos esquecer de falar da classificação do Egito para a Copa do Mundo. No último jogo que restava, o Egito precisava vencer a partida. Mas, aos 86 minutos do segundo tempo, o time egípcio toma um gol. Dá uma olhada, bicho, na reação, o desespero do Salah quando o Egito tomou um gol.
حرام 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 حرام. من نفس الطرف، من نفس الطرف اللي هناك، من نفس الطرف اللي هناك. يا عبور، يا عبور، يا عبور. معلش. Mas, aos 90 minutos, o juiz marca um pênalti para o Egito. Salah puxou a responsabilidade e veja o que aconteceu. يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، وهوبا! الله 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 يا ابن الله، الله يا ابن الله، الله يا E a pergunta que fica é: será que o Salah pode ser eleito o melhor jogador do mundo em breve?